Nos últimos dias, é crucial compreender como as pessoas se comportarão e o que representarão. Para responder a essas perguntas fundamentais, mergulhemos na Bíblia. Sempre que o mal surge e o julgamento divino paira sobre um lugar, Deus toma medidas para proteger seus filhos. Na narrativa de Gênesis, testemunhamos a terra repleta de grande mal. Nesse momento, Deus separou Noé e sua família do restante da sociedade, resguardando-os de seu iminente julgamento, que se manifestou na forma de um dilúvio global. Uma história semelhante se desenrola em Sodoma e Gomorra, onde a maldade imperava. Novamente, Deus separou muitos e suas famílias do restante da população antes de enviar seu julgamento na forma de fogo e enxofre do céu. Analogamente, quando os filhos de Israel se encontravam à beira do Mar Vermelho, Deus separou as águas para que pudessem atravessar em segurança. Assim que estavam protegidos, as águas cessaram de se dividir e o exército do faraó se afogou. Em várias ocasiões, Deus separou seu povo daqueles que praticavam a perversidade. Hoje, quero destacar 6 tipos de pessoas que você já está começando a testemunhar nestes últimos dias. Estou focalizando essas características, pois há uma profecia bíblica que se cumprirá. E Deus novamente separará seus filhos daqueles que persistem na prática do mal. Vamos explorar esses 6 tipos de pessoas juntos. Na iminência desses tempos desafiadores, é vital reconhecer as 6 categorias distintas de pessoas que se destacarão. Vamos começar com os enganadores. Nos últimos dias, testemunharemos um aumento significativo dessas figuras, especialmente entre aqueles em posições de fama e autoridade, tanto dentro quanto fora da igreja. Suas mensagens podem conter um toque de verdade, mas como alerta Isaías capítulo 5, versículo 20, ai daqueles que chamam mal bem e bem mal, que colocam a escuridão para luz e luz para as trevas, que colocam amargo para doce e doce para amargo. Neste período, surgirão também os falsos mestres, com ensinamentos que distorcem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Alguns proclamarão o perdão sem a necessidade de arrependimento genuíno, oferecendo uma narrativa de misericórdia sem a chamada à crucificação da carne e ao carregar da cruz. Devemos estar vigilantes em relação ao que consumimos espiritualmente, discernindo entre o evangelho autêntico, que nos convoca ao arrependimento e transformação, e versões diluídas que omitem a verdadeira exigência de seguir os caminhos de Cristo. O alerta é claro: devemos ter cautela com os enganos presentes nos ensinamentos contemporâneos. O terceiro tipo de pessoa que emergirá nos últimos dias são aqueles de coração frio e sem amor. A Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, prevê que as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, profanas, caluniadoras, implacáveis, sem autocontrole, desprezadoras do bem. Um olhar mais atento revela que, no cerne, essas pessoas serão desprovidas de amor, agindo com frieza no coração. A passagem de 1 João capítulo 4, versículo 20, destaca esse vazio de amor, declarando que quem afirma amar a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão é um mentiroso. Um coração frio, desprovido de amor pelo próximo, é desagradável a Deus. Cristo nos instrui a amar uns aos outros como amamos a nós mesmos, mas nos últimos dias veremos um afastamento desses princípios amorosos. As pessoas escolherão abrigar amargura e ressentimento em vez de perdoar e amar. Optarão por vingança em lugar do amor e do perdão, traindo uns aos outros em vez de cultivar a compaixão e a bondade. Estes são os indícios dos corações frios que se manifestarão nos últimos dias, um alerta para permanecermos firmes na prática do amor e da misericórdia.
O próximo grupo de pessoas que se destacará nos últimos dias será marcado pelo orgulho, alimentado pela riqueza, vaidade percebida, importância atribuída às conquistas profissionais e outros feitos pessoais. O orgulho, tão destrutivo, se manifesta de maneiras prejudiciais. Em primeiro lugar, o orgulho rouba a glória que pertence a Deus, desviando o olhar da soberania divina para o eu. Quando nos tornamos orgulhosos, começamos a nos glorificar em nossas próprias capacidades, desviando a atenção do Senhor. Em segundo lugar, o orgulho causa danos ao nosso relacionamento com os outros, conduzindo-nos à armadilha da comparação. Olhamos para nossos vizinhos, cônjuges e membros da igreja com um olhar de superioridade, baseando nossa autoestima em status e moralidade percebidos. Quando nossa fonte de valor reside em nossas boas obras em vez de Jesus, caímos na cilada que o diabo prepara para nós. Ele deseja que nos concentremos em qualquer coisa, exceto em Jesus, desviando-nos do caminho da humildade e dependência do Senhor. Nos últimos dias, o orgulho se tornará uma armadilha sutil que muitos enfrentarão, mas permanecer ancorados em Cristo é a resposta para evitar essa armadilha enganosa. O próximo grupo de pessoas a se destacar nos últimos dias são aqueles que se entregam à imoralidade. A Bíblia nos adverte de que, nesses tempos, as pessoas serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus, uma realidade que já estamos presenciando. Acredito firmemente que o diabo tem agido silenciosamente, utilizando o entretenimento, a música, a mídia e todas as formas disponíveis para minar os valores divinos relacionados ao sexo. A palavra de Deus estabelece claramente que o casamento é honroso e a cama deve permanecer imaculada. No entanto, o diabo distorceu essa verdade, promovendo a fornicação através da música, filmes e até mesmo na sociedade. O casamento, que deveria ser honrado por todos, e a pureza na intimidade foram pervertidos com o diabo promovendo o adultério e relacionamentos extraconjugais como aceitáveis. Estamos vivendo em uma época em que o pecado sexual foi normalizado pelo inimigo. Essa é uma estratégia ardilosa, projetada para prender as pessoas no ciclo do pecado. Portanto, é crucial garantir que nunca nos encontremos entre aqueles que aceitam e vivem de acordo com essa imoralidade, permanecendo firmes na busca da pureza e da santidade. A última categoria trata das pessoas que possuem uma forma de piedade. Mas o que isso significa? Envolve parecer e soar como um cristão, vestir-se e agir de maneira cristã. No entanto, no íntimo do coração, nos momentos privados, essas pessoas não estão verdadeiramente se esforçando para serem como Cristo. Vivemos em uma época de grande engano, onde o entretenimento, a música e até mesmo algumas igrejas podem parecer bons superficialmente, mas escondem uma agenda maligna por trás. Existem pastores que apresentam uma forma de piedade, mas suas vidas não condizem com o que pregam. Da mesma forma, há membros da igreja que aparentam ser cristãos fortes, mas Deus conhece os seus corações, que estão longe dele. Assim como um artista marcial se prepara para se defender quando necessário, ou um militar se treina em tempos de paz para estar pronto quando chamado, nós, como filhos de Deus, também devemos estar sempre prontos. A Bíblia nos chama para a prontidão constante, não apenas esperando por uma batalha, mas preparando-nos continuamente. Como podemos alcançar essa prontidão? Primeiramente, é essencial garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja firme. Isso significa não viver em pecado, rebeldia ou desobediência, mas viver sob a influência e liderança do Espírito Santo. A oração constante, a meditação na Palavra de Deus e a sua internalização em nosso coração são práticas cruciais para fortalecer nosso relacionamento com o Senhor. Esses passos são fundamentais para permanecermos sempre prontos, evitando a dor do arrependimento e garantindo que vivamos em conformidade com a vontade de Deus.
Outra prática essencial para permanecer em um estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Ele afirmou em Mateus, capítulo 7, versículo 21, "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Este versículo não é apenas algo que devemos conhecer, mas algo sobre o qual devemos agir. Devemos esforçar-nos genuinamente para seguir os ensinamentos de Jesus, indo além da mera crença. A crença em Jesus não é o fim, mas o começo. Essa crença deve se traduzir em ação, em tomar a cruz e seguir a jornada proposta por Ele. A fé em Jesus resulta em uma transformação de vida. Estar em um estado de prontidão perpétua implica comprometer-se a seguir o caminho de Jesus. Nosso Senhor sabe que falharemos, sabe que não seremos capazes de viver seus mandamentos perfeitamente. Ele compreende que haverá dias em que lutaremos contra a ansiedade, preocupação e talvez raiva. No entanto, é nesses momentos que sua graça se manifesta. Quando verdadeiramente nos arrependemos e aceitamos a salvação, descobrimos que há uma tristeza segundo Deus quando pecamos, não um prazer. É essa consciência e arrependimento contínuo que nos mantém alinhados com seus ensinamentos e em um estado de prontidão constante. Devemos nos comprometer a seguir o caminho da justiça e, em seguida, receber a graça de Deus para cobrir nossas deficiências. Sejamos honestos, há muitos crentes que proclamam Jesus, mas optam por não seguir os comandos de Cristo. Eles relutam em amar seus vizinhos como a si mesmos, em virar a outra face e amar seus inimigos, ou em cuidar dos menos afortunados entre eles. Em vez disso, preferem fazer o que desejam. Não permita que isso aconteça. Não seja alguém de coração teimoso e duro, que diz Jesus, mas não segue Jesus. Essa é a chave para viver em um estado de prontidão, para evitar a lamentação de "se eu tivesse mais tempo". O momento é agora, e é assim que vivemos uma vida sem arrependimentos, em plenitude. Siga Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Siga o exemplo do Mestre, pois é Ele quem nos guiará na jornada da verdadeira prontidão espiritual. Numa sala cheia de estudantes cristãos, foi feita uma pergunta crucial. Quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Um aluno prontamente respondeu: depende de quem os realiza, se é o diabo ou Jesus. O professor, então, desafiou a classe a expressar sua crença sobre se Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas. Todas as mãos foram levantadas, mostrando unanimidade na convicção de que ele pode. Em seguida, o professor perguntou se a classe acreditava que o diabo também poderia realizar sinais e maravilhas. Os alunos responderam hesitantemente, sem uma convicção clara. Diante disso, o professor corajosamente citou Mateus capítulo 24, versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Muitos acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas, mas a verdade, conforme a Bíblia afirma, é que o diabo também é capaz. A falta de conhecimento, como mencionado em Meu povo perece por falta de conhecimento, pode levar a uma compreensão limitada. A Bíblia revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas. Distinguir a obra de Deus da obra de Satanás é vital. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, adverte sobre a vinda do iníquo com todo o poder, sinais falsos, maravilhas e enganos perversos para aqueles que perecem por recusar amar a verdade. Portanto, o conhecimento é essencial para discernir e permanecer fundamentado na verdade de Deus. É crucial prestar atenção a esta mensagem, pois estamos enfrentando um grande mal entre nós chamado engano. Este engano, orquestrado pelo inimigo, tem como objetivo nos iludir, fazendo-nos acreditar no mal como se fosse o bem.
Portanto, a responsabilidade de todos os crentes é distinguir entre o divino e o diabólico. A Escritura nos orienta em 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas testai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Para discernir os espíritos, a passagem destaca que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, enquanto aquele que não confessa Jesus não é de Deus, sendo o espírito do anticristo. Então, como podemos testar os espíritos? A resposta está na confissão de Jesus Cristo. Se um espírito reconhece que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, é do Senhor. Se, no entanto, o espírito não confessa Jesus como Senhor, a Bíblia nos alerta que é o espírito do anticristo. Da próxima vez que testemunharmos um pregador, profeta ou qualquer pessoa operando no sobrenatural, antes de aplaudir ou aceitar, devemos orar para que o Espírito Santo nos conceda discernimento. Devemos esperar para ver se a ação glorifica Jesus Cristo como Senhor. Antes de aplaudir, devemos testar o Espírito, assegurando-nos de que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Devemos avaliar se o milagre, cura ou maravilha é verdadeiramente para a glória de Deus ou se está exaltando a pessoa que o realiza. É Deus quem deve receber toda a glória e honra, não os homens ou mulheres no palco que buscam sua própria exaltação. É imperativo testar os espíritos, pois acredito que a maioria dos sinais e maravilhas realizados pelo diabo tem 4 grandes objetivos: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo opera por meio de pessoas que são impulsionadas por um ou mais desses objetivos. 1 João, capítulo 4, versículos de 4 a 6, oferece uma orientação essencial. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Portanto, compreenda que existem 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. Ao testar os espíritos, devemos discernir se as manifestações são impulsionadas pela verdade de Deus ou pelo erro promovido pelo inimigo. A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a superar as influências do mundo, permitindo-nos discernir entre a verdade e o engano. O espírito de erro, o espírito do anticristo, está presente no mundo. A Bíblia é clara ao afirmar que esses espíritos falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu, como filhos de Deus, não pertencemos a este mundo. A palavra de Deus nos assegura que já os vencemos, pois aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, devemos testar os espíritos antes de permitir que alguém se posicione diante de nós como um homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade, peça ao Espírito Santo para guiá-lo na verdade, evitando ser conduzido ao erro. Há pessoas de Deus sendo poderosamente usadas pelo Senhor em várias maneiras. No entanto, também existem aqueles enviados pelo diabo para criar confusão e ilusões da verdade, quando na realidade é engano. Por isso, encorajo você a ser parte de um povo unido ao Espírito da verdade, cheio do Espírito Santo, que testa os espíritos e é governado pela verdade, que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. As armas que temos à nossa disposição não são físicas, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma dessas armas, sendo eficaz para os conflitos e batalhas que enfrentamos. Confie em Deus, confie na palavra do Senhor, confie em suas promessas e você experimentará a vitória. Mergulhamos fundo no poder de discernir entre os espíritos e como a palavra de Deus é nossa arma infalível.
É tempo de nos unirmos ao Espírito da Verdade, de testar os Espíritos e permanecer firmes na palavra. Lembre-se, embora estejamos no mundo, nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Espero que você tenha sido inspirado a buscar a verdade e a confiar nas promessas de Deus. Se este vídeo impactou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com outros buscadores da verdade e inscreva-se para mais conteúdo que desafia e edifica a sua fé. Aqui, no canal Fatos Divinos, continuamos a buscar a verdade que liberta. Até a próxima e que a verdadeira vitória esteja sempre ao seu lado.